Boa noite a todos, meus irmãos, sejamos todos bem-vindos. E para darmos início à nossa reunião da noite de hoje, vamos pedir à nossa irmã Elisséia para fazer a leitura da nossa página para iniciarmos o nosso processo de harmonização. Boa noite a todos. A nossa página de preparo hoje é do livro Convites da Vida, de Divaldo Pereira Franco, por Joana de Ângeles. Convite à sementeira. Desdobra-se imenso o campo de semear. A generosa gleba aguarda arroteamento e preparação. As sementes são as palavras do Senhor, férteis e nobres em seu potencial libertador. Há, no entanto, outra semente que tem recebido a preferência dos homens. Todos somos semeadores. Exemplos geram lições, palavras propõem conceito, pensamentos elaboram ideia. Estamos sempre diante do professor cercado de aprendizes. A vida social, desse modo, é decorrência dos impositivos geradores dos hábitos que se destacam. Assim, em qualquer circunstância do homem semeia. Infelizmente, na gleba da atualidade, as sementes utilizadas têm se apresentado difíceis, propiciando valores degenerados. Por isso, há poder e inquietação, facilidade e neurose. O desespero segue cavalgando, a anarquia e a distonia emocionais avançam comandando grupos humanos. Mergulha a mente na reflexão e fita a paisagem colorida dos homens, mesmo ao sol, vê-los as tristes e quando sorrindo, eis-lo assinalados por esgastes. Não adies a oportunidade, convidado como te encontras por o ministério de reverdecer a terra e tornar-se semeador da bênção e de paz, em nome do excelso semeador. Muita paz a todos. Agradecemos a nossa irmã por ter lido a página e convidamos os irmãos a fazermos a nossa prece inicial para a nossa reunião. Amado Mestre Jesus, amado Pai, aqui nos encontramos mais uma vez reunidos em vosso nome, agradecidos por mais esta bendita oportunidade de podermos estudar, de podermos refletir nos teus ensinamentos e assim utilizá-los para fazer as modificações necessárias em nossa vida, nos melhorando moralmente, para que estejamos em sintonia com o plano mais alto e dessa maneira possamos atrair as melhores vibrações para as nossas vidas, nos mantendo assim mais equilibrados nas escolhas que tenhamos que fazer na nossa caminhada evolutiva. Te rogamos, Mestre querido, por todos os irmãos que aqui se encontram conosco em busca desse aprendizado, em busca dessas vibrações de amor, que cada um, Senhor, possa ser envolvido pelas tuas vibrações e sejam assim atendidos de acordo com as suas necessidades. Te rogamos também por todos aqueles mais necessitados do que nós, onde quer que se encontrem, que sejam também beneficiados com essas boas vibrações que serão geradas aqui na noite de hoje. E assim, Mestre querido, sempre confiantes no teu amparo, possamos dar por iniciada a nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. O nosso estudo da noite de hoje tem como tema a Parábola do Semeador e a referência ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, itens 5 e 6, e será realizado pela nossa irmã Mônica de França. Muita paz a todos. Boa noite, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus possa estar
com cada um de nós onde estivermos. Hoje nós vamos refletir e estudar juntos sobre uma das parábolas, que Jesus nos trouxe, e acho que foi uma das primeiras e uma das também mais bonitas, passagens de Jesus. E eu fico a me imaginar, naquele tempo, numa Palestina de 2000 anos atrás, ou à beira de um lago, ou à beira, do mar, sentado em uma canoa, e todos nós juntos, ouvindo Jesus com seus ensinamentos, próximos a ele, à margem desse lago ou desse mar. Então, vamos sentar, meus irmãos, e estudarmos e ouvirmos, a palavra de Jesus, a semente. Então, para a gente começar, eu vou ler um trecho, que é muito bonito, da parábola do semeador, que diz assim: Eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E foi anotado, pelo nosso irmão Mateus, no capítulo 13, nos versículos de 3 a 9. Então, meus irmãos, primeiro a gente tem que contextualizar, o local, quem eram aqueles outros irmãos, nós mesmos, que estávamos lá naquela época. Uma Palestina de 2000 anos atrás, onde muitos irmãos eram agricultores, camponeses, seguiam, sim, as religiões daquela época, eram judeus, na maioria, iam às sinagogas, escutar, os ensinamentos, e Jesus falava e contava através das parábolas, que são pequenas histórias, e tentando passar através desse método, que era um método pedagógico, avançado, e que alcançava muitos de forma simples, e direta. Então, cada um desses irmãos era, de alguma forma, o foco, a terra que Jesus queria lançar a sua semente. E o que era essa semente, E logo Jesus responde, E a semente é a palavra de Deus, A lei de amor, que rege todos os nossos destinos e vidas, do universo. E aqui, ele fala, que muitos que recebem essa semente de alguma forma querem
ficam extasiados, né? Que coisa boa, maravilhosa, a palavra de Deus, isso é que é vida, né? E vida em abundância. Então, quero transmitir, né? Essa palavra para tantos outros irmãos. E Jesus, como bom semeador que era, que ele também se coloca, né? Como aquele que saiu a semear. Não é o agricultor, né? Mas qualquer um de nós que recebe a palavra de Deus, recebe a semente e de alguma forma se encanta, né? E tenta passar para outros irmãos que amamos, né? Olha que coisa maravilhosa, que coisa boa, né? É a palavra de Deus, são os ensinamentos, são as leis, o amor. Então, ele tentava e tentou, né, passar através dessa parábola, todas essas questões. E aí ele diz que ele se compara, né, nessa parábola, como semeador, também leva aos irmãos daquela época, que eram camponeses e agricultores também, a responsabilidade, né, de transmitir, não só através da palavra, mas dos exemplos, como Jesus fazia, né, e cada um sendo lavrador de si mesmo e às vezes até, né, sendo exemplo para o próximo. Então, esse local, essa terra, esse campo que alcança, o que seria, né? Então, ele coloca também, cada um de nós tem um campo íntimo de cada um, espírito, nosso coração, terra fértil, outras nem tanto. E aí a gente vai vendo, né, se estão preparadas ou não, se há outros empecilhos ou não. Então, ele vai contando, né, que uma parte caiu na estrada, no caminho, né, desse terreno que era endurecido, né, que era exposto a muitos fatores. Que fatores seriam esses, né? Ele coloca as aves, os pássaros que vinham e comiam a semente, palavra boa, semente boa, né? Os pedregulhos, os cardos, os espinhos e outros, né? Fatores como sol, chuva, vento, nutrientes. E aí a gente vai vendo tantas outras, né, situações que acontecem no campo, nessa terra de nossos corações íntimos, das nossas vidas. E ele fala, né, Jesus fala, o lavrador sou eu. Os discípulos perguntaram, né, explica pra gente o que quer dizer essa parábola. E ele começa, não, o lavrador sou eu. Eu estou lançando as sementes, estou trazendo a palavra de Deus, né? A semente que espalho é a palavra de Deus, é a lei de amor, a lei do dever. E, em suma, né, ele diz, né, a ciência da moral. Que moral é essa, gente, né? É a moral evangélica, a moral da Boa Nova que Jesus trazia, né? Para cada um de nós, para todos indistintamente. E aí ele coloca, né, que há fatores externos que impedem e que não chegam, né, a serem germinados, essa semente, porque tem corações, né, que são tão endurecidos, né, que a semente fica na tona, não penetra, né? Não cria raízes, como ele mesmo fala. E outros, né, chegam
através de terrenos onde tem muita pedra, fica somente, como eu falei, na superfície e não cria raízes. E vem o sol, às vezes, né, forte, e anula e extermina aquelas germinação, porque não tem raízes. Outros até germinam, mas estão envoltos em trevas, né, em fantasias, em ilusões que nublam, né, e não deixam passar esse sol que às vezes, né, Deus nos dá como providência divina, como cuidado. Então ficamos envoltos, né, por espinhos e outras situações que vão nos cobrindo, nublando, né, e deixam, né, que a gente sucumba de alguma forma, né? Os obstáculos vencem e a gente, né, não cresce, não germina como uma semente boa. Então são muitos casos de muitos irmãos, né, que se veem aqui, como ele fala, né? A porção de sementes que, germinando no meio de espinhos, se viu em dado tempo abafada pelos cardos e por isso não atingiu o estado de produção. Aqui esse trecho está na lição O Semeador, de Vinícius, na pegada do mestre. E ele diz assim, né? E esse é o símbolo daqueles que, tendo a ciência, né, tendo o conhecimento da lei de Deus, do Evangelho, das boas novas, aceitam, acolhem, né, de boa mente, de causa, mas que ficam fascinados às vezes ainda, né, com tantas ilusões do mundo, tantos deleites, né, da matéria, como diz Vinícius aqui, e deixam que o fogo das paixões lhes abrase as almas, calcinando ali a árvore do bem, cujos delicados ramos de balde procuram vencer os inimigos que se anteponham aos seus desenvolvimentos. Então a gente vê, né? E outra coisa, eu estava vendo o Haroldo Dutra numa exposição sobre essa parábola, e ele fala uma coisa também que é bem interessante, né? Que naquela época os agricultores, eles não preparavam o campo, não preparavam a terra. A técnica de agricultura era outra, na Palestina de 2000 anos atrás. Eles pegavam, né, o fruto, as verduras daquela área, né, daquela terra, e ali, né, passavam animais, passavam os homens, os agricultores, os semeadores, e eles não tiravam, eles ali jogavam a semente e depois, sim, que iam passar o arado para sucar a terra, né, e a semente cair ali na terra. Então, as sementes que eram lançadas antes tinha ali, como está falando a palavra, né, o pedregulho, os espinhos, que passavam na beira do caminho, que eram as pegadas onde os homens antes tinham passado, os animais também, né? Então, hoje em dia a gente tem uma outra visão, né? Que a gente tem que preparar o terreno. Os agricultores de hoje preparam, né? Colocam nutrientes até, tiram as pedras, tiram os pedregulhos, os espinhos, os cardos, tudo que vá, né? E deixam só a terra bem fofinha, né? Aram antes, sulcam a terra, né? Antes, para que depois seja lançada a semente. E que com o sol, com os ventos, com as intempéries, né? Elas não feneçam, não se percam. E naquela época era diferente. Então Jesus trazia essa visão também.
E hoje o que acontece? A palavra de Deus, às vezes, ainda é trabalhada de forma errônea, né? Sem um trabalho antes, sem a terra boa. Então, cada coração de cada irmão nosso, né, que esteja em luta própria, né, no íntimo, no coração, é um terreno. E como estão esses terrenos? Está bem preparado ou não? Tem impedimentos? Se desenvolve livre, né? Ou fica só na superfície? Cria poucas raízes. E quando chegam, né, as provações, as expiações, fenecem, morrem, né, sufocadas. E então ele aqui na Vinícius, né, o semeador, nas pegadas do mestre, ele coloca no final, né? Enfim, a porção de sementes que atingiu a terra, arroteada e fértil, esse coração, né, que já está preparado, já tem um bom íntimo, né, produzindo larga messe de frutos, é um emblema dos homens que escutam, assimilam e praticam a moral evangélica, pautando todos os seus atos segundo as normas daquela divina ciência. E aí, meus irmãos, acho interessante, eu gosto muito de Vinícius, né, este irmão, ele coloca um questionamento, né? Resta agora sabermos que espécie de terreno temos sido nós. E ele coloca, eu e o leitor que fez o favor de me ler. Acho interessante, né? E uma certa humildade dele. Sim, que espécie de terreno nós estamos sendo? Terrenos já trabalhados ou em que são lançadas as sementes e os ensinamentos morais, a boa nova, e encontram pedregulhos, encontram aves que vêm, né, nos tirar, nos levar as sementes, encontram espinhos e que abafam, né, toda essa nossa capacidade de visão maior, do mundo maior, de nossa vida espiritual, de nossa essência mesmo. Então, ou então, como diz aqui, né, já está o terreno preparado? Já vamos nos educando e tendo visões, olhos diferenciados para cada um, né? Para cada uma dessas palavras de Deus, né, que chegam até nós e que mudam às vezes, né, as nossas condutas e que vão nos fazendo, né, trabalhar no nosso íntimo, no nosso coração, em cada ser, né, essa moral mesmo evangélica. O que é, né? É ser do amor, sabermos que somos filhos do amor, sabermos que somos filhos de Deus e que dentro de nós tem essa terra boa e que é só preparar bem, né? Ter um preparo prévio e lançar a semente. E aí a gente pode, como é colocado até no final, né? Através dessa semente lançada que frutifica, que germina, que cresce, né? Que transborda até, né? Que às vezes a gente busca mais ensinamentos, mais sementes. Então, através dos ensinamentos espirituais, as nossas respostas, as nossas dúvidas, as nossas dores vão sendo consoladas através da prática da caridade, né?
que tem que ser, que deve ser um hábito da nossa existência. E aí, o que será, né? Esse fruto, ele germinará, como ele fala aqui, né? A 1 por 100, a 1 por 60, a 1 por 30. Cada um vai ter, né, a sua terra íntima, o seu coração, o seu íntimo de espírito imortal que é, e de consciência, né? Dado, né, através dessas sementes. Então, vamos frutificando, meus irmãos, deixando a nossa boa terra dos nossos corações, nos nossos íntimos, lavrados, né, cultivados, sem espinhos, sem pedregulhos, sem aves, né, que chegam até nós e roubam de nós as nossas sementes. E que nessa terra íntima e boa de nossos corações, de nossos espíritos, que nós possamos, de alguma forma, né, produzirmos, sim, entendimentos, né, e sermos novas sementes. Porque Jesus falava, né, não é só a palavra, é o exemplo. E a gente sabe, né, que o exemplo arrasta mesmo. Vão olhar para nós com outros olhos, vão olhar para nós, né? Não, ele é cristão, ele é espírita, né? E quanto nós estamos produzindo? 30, 60 ou 100 por 1? Então vamos tentar, né? Como perguntou o Vinícius aqui, né? Qual espécie de terreno temos sido? E aí a consciência, né? Cada um de nós responderá, será o nosso guia. E aí ele continua, né? Quem tiver ouvido de ouvir, ou seja, condição de entender, que eu assim o faça. Então, vamos lembrar sempre disso, né, meus irmãos? Que o Espiritismo veio como consolador também, complementando, somando com o Cristo, né? Falando de tudo, agora mais explicadinho ainda. Então, sejamos nós, né? Esses irmãos em cuja terra boa nós possamos entender essa palavra, né? Que é, né, fazer um dos primeiros mandamentos, né, fazer ao próximo quer que seja feito para nós mesmos, né? E aí Jesus falou, esta é a lei. Então, que tenhamos nossos corações trabalhados com boa terra, que as nossas sementes, né, também que são boas sempre, que são levadas a tantos outros irmãos indistintamente, que elas caem em nossos corações e frutifiquem, e germinem e alcancem árvores frondosas e que possamos, né, conseguir o máximo de frutificação, que é o 100 por 1. Então, a gente vai terminando, né, as nossas reflexões desta noite e falando aqui, Caibar Schutzer, Parábolas e Ensino de Jesus. Ele coloca assim, o Espiritismo, filosofia, ciência, religião, independente de todo e qualquer sectarismo, divisão, né? É a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ditames, porque, ao lado dos salutares ensinos, faz realçar a sobrevivência humana, base inamovível da crença real que aperfeiçoa
corrige e felicita. Que os seus adeptos, nós, meus irmãos, compenetrados dos deveres que assumiram, porque nós somos responsáveis por nós, semelhantes ao semeador, levem a todos os lares e plantem em todos os corações, com os nossos exemplos, meus irmãos, a semente da fé que salva, erguendo bem alto essa luz do Evangelho, escondida sobre o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que tanto têm prejudicado a humanidade. Então, não tenhamos mais perda de tempo com coisas inúteis, mas sim com o que é real, a palavra de Deus. E ainda, para a gente terminar, ele coloca assim, que há o sol, a chuva, o vento, os nutrientes. Isso é a providência divina em nossas vidas. São os cuidados do Pai para conosco. Então, tenhamos essa fé nesses cuidados, Virá o sol, virá a chuva, trarão nutrientes, os ventos, nos fortalecerão e que nos mantenhamos firmes, para que alcancemos essa árvore frondosa que frutifique 100 por 1. Que fiquemos na paz, meus irmãos. Uma boa noite a todos. Nós agradecemos a nossa irmã Mônica pelas palavras que nos trouxe e convidamos mais uma vez os irmãos a unirmos os nossos pensamentos para fazermos a nossa prece final. Amado Mestre Jesus, amado Pai, te agradecemos pela oportunidade que tivemos de mais uma vez refletir nos teus ensinamentos. Que eles possam, Senhor, ser interiorizados em nossos corações e possamos assim fazer uso desses bons ensinamentos no nosso dia a dia, procurando a nossa transformação moral, para que dessa maneira, Senhor, estejamos de acordo com as tuas leis de amor. Te rogamos mais uma vez pelos nossos irmãos que necessitam dessas vibrações para se reequilibrarem, para poderem ser atendidos de acordo com as suas necessidades, que elas possam envolvê-los, renovando a sua fé, fortalecendo-os nesta caminhada às vezes tão difícil para cada um de nós. Que o teu amor e a tua luz possam envolver a cada um desses irmãos, fortalecendo-os. E assim, Senhor, agradecidos, possamos dar por encerrado este primeiro momento da nossa reunião de estudo e tratamento espiritual da noite de hoje. Que assim seja. Que nós possamos, neste segundo momento das vibrações à distância, sintonizar os nossos pensamentos aos nossos mentores espirituais, à casa de Isaac Lima, ao nosso mentor da casa, para que possamos receber as melhores vibrações e assim nos sintamos melhores. Que o teu amor e a tua luz, Senhor, possam envolver a cada um de nós. Que assim seja. Muita paz a todos.